Glória a Deus, eu louvo a Deus por retornar mais este povo, mais esta família Vigília, né, que é uma bênção para nossas vidas. Grata a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso irmão Glauber. E sem perca de tempo, meus amados irmãos, abra vossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, no seu verso 3. Deus, ele colocou essa palavra em meu coração e eu quero estar passando para nós, para os irmãos que estão ouvindo nesta noite, amém? 1 João, capítulo 2, no seu verso 3, que diz assim: E nisto sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto nós conhecemos que estamos nele. Glória a Deus. É uma palavra, irmãos, bem conhecida, que o Senhor nos traz nesta noite, e nós sabemos que Jesus é a própria verdade. Nós sabemos que quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos essa verdade. E aonde eu li no seu 1 João capítulo 2, no seu verso 3, vem dizendo, se nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, e aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Eu vou falar aqui hoje sobre conhecer a Deus. Será que nós conhecemos a Deus como nós falamos que conhecemos? Será que realmente nós buscamos e conhecemos a Deus da maneira que nós expressamos e falamos que conhecemos a Ele? E quando nós falamos que eu conheço a Deus, eu busco a Deus, o que seria isso? O que é buscar e o que é conhecer a Deus? O que é buscar a tua presença? Será que buscar e conhecer a Deus seria assistir cultos? Ou conhecer a Deus seria vir à igreja, ser dizimista, ter uma Bíblia debaixo do braço, ter bons livros para ler? Será que buscar a Deus é conhecer a Deus? É ouvir hinos, ouvir louvores, como nós ouvimos, né, quase todos os dias? Buscar e conhecer a Deus seria fazer a obra e fazer uma consagração ou um jejum. E aí adiante vai a nossa vida diária com o Senhor. Será que conhecer a Deus seria buscar os nossos rituais religiosos? Eu quero que você preste muita atenção que Deus vai liberar para nós nesta noite. E eu quero que esta palavra seja um reflexo para você, para que nós viemos olhar todo dia para nós e perguntar, será que eu conheço a Deus? Da maneira que eu expresso, da maneira que eu falo, da maneira que eu digo, eu conheço a Deus. E o que é conhecer a Deus? O que é ter uma vida secreta com Deus? Aleluia. Para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o lugar aonde nós se encontramos.
Para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o lugar que eu me encontro. Eu quero que você olhe para você nesta noite e pergunta para você mesmo, será que nós conhecemos a Deus? Porque a palavra de Deus ela é clara, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. A palavra de Deus ela é tão clara, ela é tão reta, ela é tão objetiva. A palavra de Deus ela não é barganha. A palavra de Deus ela não é mentirosa, ela é clara. E está dizendo, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. E nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está sobre ele. E essa pessoa, ela é verdadeiramente aperfeiçoada. E nisto conhecemos que estamos nele. Daniel, capítulo 11, no seu verso 32. O que Deus quer é que nós conhecemos a ele como a palavra nos diz. Daniel, capítulo 11, verso 32, vai dizer, o povo que conhece seu Deus será forte. Porque aquele que conhece Deus não volta para trás. Aquele que conhece Deus, eu quero dizer para você, a ponte foi quebrada e não tem como você olhar para trás. Aquele que conhece Deus, pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir a adversidade, mas ele verdadeiramente sabe quem tem crido. Aleluia! Oh, glória! E hoje Deus não quer o que o conhecemos, de ouvir falar. Tem muita gente, aleluia, que ainda conhece Deus só de ouvir falar. Não conhece Deus como um secreto, como um relacionamento, como uma intimidade com o Senhor. Deus não quer que nós conhecemos a Ele de segunda mão, irmãos. Através dos outros. Através de testemunho de outras pessoas. Aleluia! Até o maior e o menor, Deus, ele diz, eu quero que vocês me conhecem de verdade. Em Hebreus capítulo 8, verso 11, Jesus definiu uma vida eterna como conhecer a Deus. Eu quero colocar um parênteses aqui nesta noite. Não é sobre coisas, igreja. Não é sobre conquistar coisas terrenas. É sobre o que é eterno. Será que nós verdadeiramente conhecemos a Deus? Não é sobre coisas, não é sobre ter, mas é sobre ter, sobre ser. Ser o quê? Conquistar a eternidade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz, primeiramente, buscar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, irmãs. Nós precisamos crer nesta palavra. Primeiro eu vou buscar as coisas terrenas para depois ter uma vida secreta com o Pai. Primeiro eu vou buscar as coisas que vão me edificar aqui na terra, para depois eu ir para o meu quarto, fechar a porta e falar com o Pai. Aí eu volto e pergunto, será que nós conhecemos a Deus? Da forma e da maneira que nós liberamos? Em João capítulo 17, verso 6, essa era a maior paixão de Paulo, meus amados irmãos.
Nós temos que ter essa paixão que Paulo teve. A maior paixão de Paulo, aleluia, era conhecer a Deus, ter uma vida secreta com Deus, ter uma direção, aleluia, debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus também diz a tua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus, verso 4, capítulo 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí vamos lá para o verso 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ele está em treva. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ele nunca viveu na luz. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora ele está em trevas. E aquele que ama a seu irmão e está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em trevas, e não sabe para onde vai. Aí eu vou lá para João, capítulo 8, verso 32, o que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Conhecer a Deus, aleluia, é ter a convicção de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, quando estava no deserto, ele tinha convicção de quem o enviou. Ele tinha a convicção de quem mandou ele para o deserto. Tem muita gente que não tem essa convicção de quando está no deserto, quer culpar fulano, quer culpar cicrano, até o próprio Deus. Por quê? É porque ainda não conheceu quem é Deus. Irmãos, eu tenho que ter esse discernimento de quando eu estou no deserto, ou foi o próprio Deus que me colocou, ou fui eu mesmo que me lancei para o deserto. Eu tenho que ter esse discernimento de entender se eu fui para o deserto com as minhas próprias mãos, ou foi o próprio Deus que me colocou no deserto para ser testada por Ele. Aleluia! E Ele também disse que sentar aos pés, conhecer a Deus, primeiramente, eu preciso aprender a ouvir. Conhecer a Deus da forma que eu falo, eu conheço a Deus, e eu não ouço, você precisa conhecer quem é Ele. Porque conhecer a Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. O que diz lá em 1 Tiago, verso 22? Não seja somente ouvintes, mas praticante da minha palavra. Se eu aborreço o meu irmão, que verdade é essa que eu conheço? Se eu falo mal da minha igreja, que verdade que eu conheço? Se eu falo mal, aleluia, da minha própria família, dos meus parentes, qual é essa verdade que eu conheço? Aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso.
Não há verdade nele. Não há sinceridade nele. A primeira coisa, para mim conhecer a Deus, eu preciso ouvir e guardar os seus mandamentos. Nós devemos ter esse hábito que Jesus tinha. Todas as vezes que ele ia orar, ele ouvia a voz de seu Pai. Aleluia. Em Isaías 50, depois os irmãos meditem lá, capítulo 50, verso 4. Nós também temos que decorrer todos os dias, noites, antes de dormir, de modo quando acordarmos do nosso sono da noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece Deus? Eu não estou falando de coisas materiais, porque isso tudo é acrescentado no pacote. Porque se Deus quiser dar, ele vai dar. Se Deus não quiser, ele vai continuar sendo Deus. Eu quero te fazer uma pergunta de como nós liberamos eu conheço a Deus, e quando Deus te acorda de madrugada e quer ter um particular contigo como ele teve com Samuel. Será que nós temos essa convicção de conhecer quem é a voz dele? Nós temos essa convicção de quando Deus falar, Débora, Débora, e eu olhar para ele e dizer, fala que a tua serva ouve. Oh, aleluia. Débora, Débora, fala, Senhor, a tua serva ouve. Porque conhecer a Deus é ouvir. E ter essa convicção de quem te chama. Fala, Senhor, a tua serva ouve. Conhecer a Deus, irmãos, é obedecer os seus mandamentos. É ser sincera com o Pai e ser sincera com o próximo, como a palavra de Deus está dizendo. Amais um aos outros como ele nos amou. Para Deus não tem filho predileto. Ele nos trata todos iguais. Mas para ele tem os obedientes à tua palavra. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em treva. Mas a palavra de Deus ela é muito forte. Ela é muito clara e objetiva. Aquele que fala do teu irmão, infelizmente, ele não conhece esses mandamentos. Porque se eu digo que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é a Bíblia que está dizendo. É mentiroso. E nele não há verdade. Aquele que fala do teu irmão, aquele que fala que só sabe criticar, só sabe liberar palavras, só sabe fofocar do teu irmão, infelizmente, ele está em trevas. Não há verdade nele. É um mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. É a palavra que está nos falando nesta noite. Porque conhecer a Deus é obedecer a palavra de Deus. Conhecer a Deus é praticar a palavra de Deus. Eu não vou simplesmente a um culto para ouvir. Porque ouvir é diferente de escutar. Porque quando eu ouço, eu pratico. Ontem foi falado de perdão, não foi isso? Que a irmã citou aí, quando eu entrei. E será que nós dizemos que conhece a Deus e eu não consigo perdoar?
Irmãs, nós estamos vivendo numa realidade de uma igreja sonolenta, de uma igreja que está viva, mas por dentro está morta. Porque é tantas coisas que a igreja carrega e ainda diz que conhece a Deus. Irmãs, Deus não é um Deus de bagagem. A partir do momento que eu levantei minhas mãos, a partir do momento que eu aceitei o Senhor, a partir do momento que eu conheço essa verdade, eu sou livre. Livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem tanta gente presa e achando que está livre. Tem tanta gente amarrados e achando que está livre. Tem tanta gente aprisionada, eu estou falando de pessoas crentes. Dentro da igreja, louva, adora, dirige culto, prega, faz vigília, mas não consegue perdoar. Agora eu te pergunto, você conhece Deus? Eu quero te dizer que você é um mentiroso. Porque quando eu conheço a Deus, Ele me perdoou primeiro. E quem sou eu para não perdoar? Quando eu digo eu conheço a Deus, a Bíblia diz que antes de você ofertar no altar de Deus, se você tiver alguma coisinha com teu irmão, o que a Bíblia diz? Deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com teu irmão. Será que nós temos essa coragem, irmãos? Será que nós temos esse meu Deus do céu? Será que nós temos esse caráter de Cristo? De deixar a oferta no altar e voltar e dizer, irmão, me perdoa. Eu pensei isso, eu falei isso, eu julguei, eu disse isso. Irmão, me perdoa porque eu estou indo ofertar no altar. Irmão, nós temos que viver esta palavra como ela nos diz para viver. Se eu tenho alguma coisa com alguém, eu tenho o caráter de Cristo, peraí. Eu vou me reconciliar. Eu vou me consertar, eu vou me acertar. Porque eu quero que Deus receba a minha oferta. Agora a Bíblia diz, mas aquele que aborrece a seu irmão está em treva. E aí, irmãos? Eu conheço quem é Deus? Será que eu tenho essa convicção de quem é Ele? Conhecer a Deus é ter uma vida de obediência à sua palavra. Conhecer a Deus é ter uma vida de praticante da sua palavra. Conhecer a Deus é ter uma vida de oração. Porque quem conhece a Deus tem uma vida de oração. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você pode orar de noite. Você pode orar às madrugadas. Você pode jejuar o dia inteiro, 30 dias, um mês, uma semana, 3 dias, 7 dias. Mas a Bíblia é clara em dizer, se você aborrece o teu irmão, você está em treva. Nada disso vai valer. Se eu tenho alguma coisa com alguém, é em vão, meus irmãos. Eu amo a palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque ela nos confronta. E nós precisamos ser confrontados com esta palavra. Nós precisamos ser maduros e ser confrontados por esta palavra, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela nos corrige. Nós precisamos conhecer a Deus e ter uma vida de comunhão com Ele. Oh, aleluia!
Se dissermos no capítulo 1, verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos. Oh, aleluia! Se eu não tenho comunhão aqui com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, eu vou ter comunhão com quem, irmãos? Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, nós mentimos e não praticamos essa verdade. Mas se andarmos na luz, como ele anda na luz, estamos em comunhão com ele. Se nós temos comunhão um com os outros, aleluia, nós temos comunhão com ele. Louvado seja o Senhor. Conhecer a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Conhecer a Deus é abrir mão das coisas que me prendem. Conhecer a Deus é abrir mão daquilo que me afasta dele. Conhecer a Deus, aleluia, em Marcos capítulo 12, verso 30. Amar a Deus é garantir que ele vai ocupar sempre em primeiro lugar. Será que nós conhecemos a ele? Ele está ocupando em primeiro lugar na nossa vida? Ele está sendo prioridade da forma que é para ele ser? Ocupar sempre o primeiro lugar. Aleluia! Conhecer a Deus é amar a Deus acima de tudo. Em João 14, verso 21, quando Jesus explica que o amor é traduzido em obediência à sua palavra. Aqueles que aceitam os meus mandamentos me obedecem. Vamos lá em João 15. João 15. Vós já estáis limpos. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma vez livre, sempre serei livre. Olha isso aqui. No seu verso, aleluia, 14. Vós sereis meus amigos, vírgula, se fizer o que eu mando. Oh, aleluia. Será que nós conhecemos a Deus? Oh, aleluia. Louvado seja Deus. E o meu mandamento é este, que vos ameis um aos outros. Assim como eu vos amo. Olha o que a palavra nos diz nesta noite. Vós sereis os meus amigos, se fizer o que eu mando. É obediência, igreja. O que Deus quer é que nós obedecemos esta palavra. O que Deus quer é que nós conhecemos verdadeiramente esta palavra. Porque quando eu conheço esta palavra, eu dou fruto. Quando eu conheço esta palavra, em mim há frutos. Agora, quando eu falo que eu conheço
e não obedeço os seus mandamentos, eu sou mentirosa. Então, nesta noite, eu quero que você medite nesta palavra e olha para você. Eu conheço a Deus? Se Deus falar para você hoje, olha, liga para fulano e pede perdão, ou vai até a casa dela, será que nós temos esse caráter de ir? Ah, mas eu não. Ah, mas não foi eu que falei? Ele que tem que vir pedir perdão. Ela que tem que vir pedir perdão. Ei, você diz que conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você é obediente e obedece o que ele manda. Irmãs, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não tem meio termo. Não tem curva a palavra de Deus. Ela é reta. Ela nos confronta. Por quê? Porque Deus quer levar eu e você para o céu. Não é sobre coisas, é sobre a eternidade, igreja. Não é sobre ter, é sobre o céu. Não é sobre coisas, ei. Abre mão, vai, faça o que é para você fazer. Porque eu quero entrar no céu, mas eu também quero que você vai para o céu. Perdoa, ama um aos outros, porque é fácil a gente amar aquele que nós amamos. Mas eu quero ver amar aquele que se levanta contra nós, que calunia a nossa vida, que critica nosso ministério. É esses que nós temos que amar. É esse que nós temos que aprender, como a palavra nos diz. Ande na luz. Viva na luz. Não ande em trevas. Porque aquele que não ama um aos outros, infelizmente, está em treva. É esta palavra que eu deixo para nós nesta noite. É esta palavra que Deus colocou no meu coração para liberar para nós, para mim, para você que está aí ouvindo. Será que nós conhecemos a Deus? Como falamos? Como os liberamos? Eu conheço, mas eu não guardo os seus mandamentos. É mentiroso. Guarda esta palavra, igreja. Guarda esta palavra. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ouvir e praticar. Conhecer a Deus, eu preciso ouvir. Porque quando eu ouço, eu pratico esses mandamentos. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Muito obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém?